Uma criança com autismo ficou 12 dias com a mãe morta em casa. O corpo de uma mulher de 39 anos teria sido encontrado por parentes, já em um estado avançado de decomposição. Na cozinha, ainda de acordo com moradores, estava essa criança de 6 anos que tem o espectro autista e que não sabia dizer o que havia acontecido. É triste você não poder sair com seu filho e as pessoas olhar ele com indiferença. Falava que ela era uma menina lesada, que ela não era normal. Não era fácil uma mãe ouvir isso. Gente, eu sou mãe atípica, mas eu tenho um sonho de ter uma casa, eu tenho um sonho de ter um carro, eu tenho um sonho de trabalhar, eu tenho um sonho de deixar o meu filho na escola. O meu filho com 4 anos não sabe o que é mãe. Então, pra mim é difícil. Quantas mães não estão aqui e queriam acordar de manhã e o filho dizer, mamãe, eu fiz isso. Meu filho tem 10 anos, vai pra escola e nunca foi convidado para uma festa de aniversário. Eu vou fazer o aniversário dele, eu não tenho amigos deles pra convidar. Então, eu sei o que é autismo. Dói no meu sangue, dói na minha pele, assim como essas mães tudo dia estão aqui. É difícil, gente. A gente quer solução. Um futuro melhor é o sonho dessas mães para os filhos. Uma realidade possível, mas que parece estar cada dia mais longe por causa da ineficiência de quem deveria zelar pela saúde de todos. Afinal, todos somos iguais em sermos diferentes. Esse projeto nasceu de uma dor de uma mãe que fazia parte do nosso grupo. Eu estava em viagem no Rio de Janeiro e fui tomar um café com uma da nossa funcionária e ela estava bem abatida. E a gente conversando ali, eu perguntei o que tinha acontecido. Ela falou que estava com o filho há alguns dias sem dormir, sem descansar, e ela não estava conseguindo porque ele estava em crise. Eu achava naquele momento que era uma crise de respiratória, algum tipo de problema de saúde. Foi quando ela me disse que ela tinha um filho autista e que ela passava por muitas dificuldades com ele. E foi quando eu entendi que ela estava pedindo socorro a partir do momento que ela não estava conseguindo mais controlar aquele momento com o filho dela. Foi ali que eu identifiquei uma dor e uma forma de acolher. O nome Mãe Esmeralda surgiu porque eu acredito que atípico é algo que não se conecta quando você fala de uma mãe. Mãe é valor. Então, para mim, quando você fala mãe atípica, ela não se conecta com, de fato, ela é para aquela criança. Mas quando eu falo Mãe Esmeralda, eu estou ligando ela na verdadeira joia que ela é hoje. O propósito central das Mães Esmeraldas, com certeza, é cuidar de quem cuida, que é isso que a gente faz hoje. A gente cuida dessas mães para que elas se sintam acolhidas, para que elas entendam o valor que ela tem, não só para os filhos, mas também para toda a família. O que diferencia o projeto Mães Esmeraldas dos demais projetos é justamente o cuidado pela mãe, cuidado que a gente hoje faz. A gente sente que se você cuida da mãe, você não está cuidando apenas de um filho, você está cuidando de uma família, que quando está desestruturada, quem é o pilar daquela família? A mãe. Então, assim, o nosso diferencial é ter visto justamente isso. Quem é o pilar? Quem é aquela pessoa que dá vida pela sua família? A mãe. A mãe tem isso. Tem aquele coração que cabe todo mundo dele. Você me fala assim, coração de mãe sempre cabe mais um. E é verdade, independente de ser filho, a mãe, quando ela acolhe de uma forma dimensional. Ela não tem apenas uma pessoa entra no coração dela. Ela acolhe todos aqueles com um amor verdadeiro. E a gente só tem esse amor quando a gente é mãe de verdade. Quando a gente tem aquela ação materna, que é você ter entendido que o amor de uma mãe por um filho, ele é incondicional. Então imagine uma mãe dessa sendo cuidada, onde a vida dela se transformou de uma hora para outra. Então, para mim, o diferencial do nosso projeto é poder ter acolhido essa mãe e se preocupado que se ela está bem acolhida, a família dela vai também estar estruturada. Então esse é o nosso diferencial, esse amor e esse cuidado que a gente tem pelas mães. Para mim foi o principal foco de eu ter chegado nesse projeto e ter enxergado, porque em todo lugar no mundo tem uma mãe atípica. Quando você fala da mãe atípica, a atípico não é uma deficiência. A criança atípica, ela não tem uma síndrome. Ao contrário, é um aspecto. Ela nasce com uma característica que ela diferencia das pessoas comuns. Um genes mal feito ou genes que pode ser incompatível com os genes do pai ou da mãe. Tem crianças autistas que elas são totalmente normais. O diferencial dela pode ser que ela é uma criança que ela tem um problema com a alimentação. Mas ela não é uma criança que você vai olhar e vai dizer, nossa, essa criança é autista. Não. Então, o que acontece com a mãe? Quando a mãe recebe um diagnóstico, ela não é preparada para isso. Quando você recebe o diagnóstico de câncer, você vem para dentro do teu consultório, você não pode ir sozinha. Você tem que ir com uma pessoa maior de 18 anos, você tem que ir com um familiar, você tem um psicólogo, tem um terapeuta, tem um grupo de médicos que te aguarda para te dar um laudo, para dizer para você vai ter que fazer terapia, você vai ter que fazer uma quimioterapia, você vai ter que passar por tantas situações, ele te prepara para aquilo. Agora imagina você receber um diagnóstico
diagnóstico de uma criança e dizer assim, olha, o seu filho vai ter que fazer 10 terapias, de tantas coisas, tipo assim, joga no colo da mãe e fala, boa sorte, você tem que procurar seus direitos. Então imagina, ali é uma vida que muda. Ali não é apenas uma pessoa te dizer, vai ter cura. E outra coisa, vamos deixar de romantizar. Não existe romantismo para o autista. Ele passa por dificuldade, ele tem problema de estar num lugar barulhento, aquilo vai fazer mal para ele. E aquilo tem que ser respeitado, porque de fato é uma inconformidade que aquela criança tem. Então o que acontece com a mãe? Hoje ela se vê dentro de um buraco, com um monte de papel de laudo, e ela olha para aquele papel, sabe o que ela faz? Ela vai para a cama chorar, porque ela não tem outra solução. Ela não é instruída para o próximo passo. Então o que acontece com as mães é que elas não estão tendo o acolhimento que, se lá do início, quando aquele laudo é acolhido, como hoje tem doenças graves que podem ser curadas, o autista ele não tem cura. Então ele não é preparado para isso. Aquela mãe não é preparada para aquela próxima vida dela, porque a partir dali ela tem uma nova vida. Ela vai ter limitações, ela vai ter uma nova forma de ser incluída na sociedade, ela vai ter novas adaptações para poder ela se adequar ao novo mundo dela. Então o que acontece hoje? Ela não tem esse acolhimento de instruir. E se ela é instruída do início, a criança até 12 anos, ela se desenvolve pela mente, pelas terapias. A partir dos 12 anos, ela vai aprender a lidar com as limitações dela. Então tudo isso tem que ser feito através do primeiro acolhimento, que é o quê? É o diagnóstico. Então, se esse diagnóstico não se prepara a mãe primeiro, os filhos não vão ser acolhidos, porque não adianta eu te dar a terapia do governo se eu não te instruir por que você está recebendo aquilo. Então a mãe precisa ser acolhida para preparar o filho para os próximos momentos da vida dela. Então eu acho que é isso que tem que ser feito. Então as pessoas têm que entender por que a mãe é atípica, por que uma criança atípica. E eu acredito que muito é que as pessoas não têm a instrução. E outra, que as pessoas fazem de conta que o governo está dando um pacote de instrução de terapia, mas se aquela mãe não sabe por que a filha está fazendo a terapia, ela não vai se cuidar, ela não vai cuidar do filho. E eu acredito que foi nessas pesquisas de eu entender a mãe, de eu escutar as mães, que eu fui entender que de fato não é aquilo que você vê nas redes sociais, onde eu achava até que autismo era uma doença. Eu tô sendo sincera. Depois que eu fui entender que era um aspecto, que aquilo não tem cura, dizendo o quê? Que vai existir uma nova análise para as crianças. Não tem uma nova análise, ele é um aspecto. Não tem como ela ir fazer uma nova análise dizendo para ela que ela melhorou. Ela não vai progredir se ela não tiver um acompanhamento médico, porque somente pela terapia ela também não consegue evoluir. Então tudo isso foi quando a gente foi entendendo esse projeto, porque a importância que ele tem. Porque eu ajudando a mãe, eu vou estar ajudando as crianças de fato. Porque a mãe, ela precisa ser ajudada para ela entender a nova vida que ela vai ter a partir desse momento, desse diagnóstico. Dentro do nosso projeto Mães Esmeraldas, as nossas mães são acolhidas através de terapias, através de médicas que fazem os preventivos. Ela consegue também ter a parte jurídica para saber dos direitos e benefícios delas. Elas também têm um acolhimento através da parte de saúde, tem cesta básicas. Então, tudo aquilo que a gente identifica que é uma necessidade daquela família, porque cada família tem uma necessidade, cada mãe tem uma necessidade. Então, a gente, através de uma triagem, a gente busca estudar a melhor forma de acolher aquela mãe. As mudanças que nós identificamos já em todas as mães é que elas já entendem o amor próprio delas. Elas já sabem a importância que ela tem de cuidar da mente, de saber que quanto mais ela se cuida, mais ela consegue cuidar. Então, isso está sendo nítido, porque não existe algo mais importante do que você entender que a mãe já sabe o que de fato ela é e o que ela precisa ser. Sabemos que o que move o ser humano a ser doador não é apenas a generosidade em si, mas a consciência de que todos nós carregamos uma missão que vai além de nós mesmos. Existe dentro de cada pessoa um instinto de cuidado, um chamado para acolher o outro. Ser doador é ouvir o chamado humano de cuidar do outro. É compreender que quando acolhemos uma mãe atípica, não estamos apenas ajudando alguém em dificuldade, estamos fortalecendo uma família, reacendendo esperança e construindo um futuro com mais dignidade. No fundo, o ato de doar nasce de um propósito maior, o desejo de transformar a dor em esperança e a vulnerabilidade em força. A minha mensagem para você é: você não está sozinha. Nós somos a rede de apoio que você não pedia, mas sabemos que você precisava.